O IA Trendcast recebe hoje João Galdino, que tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação, sempre atuando em cargos de liderança e gestão de equipes multidisciplinares. Atualmente, é diretor de tecnologia multiplataforma no portal R7 da Record, liderando projetos de inteligência artificial. Passou por empresas como Infosys Consulting, Saraiva e UOL Audível, com forte atuação em cloud e segurança de informação e metodologias ágeis. É também mestre e bacharel em ciências da computação pela UFMG. Obrigada por estar aqui, Galdino. Obrigada por ter vindo ao IA Trendcast. Obrigado pelo convite, Aline. Eu vi que você parou de dar aula. Eu parei de dar aula. Quando eu te conheci, você ainda dava aula. Não, eu já tinha parado. Já tinha parado? Já tinha parado. Foi 2022, 2021 eu parei de dar aula. E aí você dava aula sobre o quê? Eu dava aula de tudo um pouco. Era até bem... Uma aula de como ser um Galdino na vida real. Eu dava aula de planejamento de capacidade, de gestão de data center, projeto de data center. Então, assim, coisas bem diversas. Uhum. E até diferentes do que eu estava trabalhando na época, que era na consultoria, né? Legal. Eu comecei a dar aula quando eu estava no UOL, e aí dava aula de planejamento de capacidade, mas eu trabalhava com outras coisas. E depois mudei para Saraiva, mudei para Infosys e dava aula de gestão de data center, planejamento de capacidade, metodologia ITIL, e era isso. Como que a tecnologia entrou na sua vida? Desde sempre. Desde sempre. Adoro que vocês falam isso desde sempre. Mas desde sempre quando? Conta. Antes de fazer vestibular. Eu sempre gostei mais de exatas do que de biológicas e humanas. Então, e meu pai era arquiteto. Aquelas coisas, né, de o que você vai ser quando crescer. A primeira resposta era eu queria ser arquiteto como meu pai. Gostava de fazer projetos e criar coisas, né? Isso acaba depois refletindo no resto da carreira toda. E aí, logo que eu estava para escolher o que fazer na faculdade, começou a ter cursos de ciência da computação, né? Isso lá na final da década de 80, início da década de 90. E aí eu acabei optando, né? Escolhendo assim, quais são as matérias da segunda etapa do vestibular. Eu falei, quero alguma coisa que não tenha química. Então tinha arquitetura e ciência da computação. Acabei indo para computação e a história começou assim. Começou assim, mas você não programava antes, não abria computador? Não, muito pouco. Não, muito pouco. Você tem uma trajetória sólida passando por empresas com perfis distintos no final, né? São produtos finais diferentes, né? Como que essas experiências moldaram a sua visão de liderança hoje? Olha, eu acho que ajudaram muito a ter uma visão mais completa de tecnologia como um todo, de tecnologia como ferramenta, não como fim. Que eu acho que isso é uma coisa assim que eu acho que traz uma capacidade de analisar do ponto de vista de negócio, de uso, que é diferente, né? Eu comecei trabalhando em projetos dentro da universidade, enquanto estava fazendo minha graduação e mestrado, trabalhando já com a internet, né? Lá em décadas de 90, com linhas muito devagares, quase não dá para reconhecer como a internet que a gente conhece hoje. Eu também, comecei em 93. E aí, assim, o fato de passar por empresas de telecom, empresas de varejo, empresas de internet, consultoria e agora na Record, voltando, né, para uma empresa de mídia, né, que eu tive uma passagem lá pelo UOL, mas agora uma empresa de mídia que é mais completa em termos de entrega, né, tem parte de TV e a parte digital. Eu acho que é legal de ver, assim, como são fins diferentes, mas acabam entregando. Quando você adota a postura de entregar a tecnologia como ferramenta ou como forma de produzir o que vai ser entregue, eu acho que muda a visão. Isso me leva na próxima pergunta, assim, como que você pensa e desenvolve produtos? Porque eu sei que lá você
você pensa muitos produtos que saem da sua cabeça. Como é que é? É muito mais assim, qual é a dificuldade que a pessoa tem? Qual é a dificuldade daquele papel? Qual é a dificuldade ou que desafio, né, a gente precisa entregar com alguma ferramenta de tecnologia e ajudar para que a pessoa seja mais produtiva ou que faça um conteúdo diferente ou que faça um produto diferente. É muito mais pensando qual é o final e não usar a tecnologia por usar a tecnologia. Como que a inteligência artificial está sendo aplicada hoje no R7 para transformar a operação e a experiência do usuário? A gente começou usando na redação, né? Então, hoje a maior parte das soluções, os produtinhos ou provas de conceito soluções. Foram pensadas na produção de conteúdo. Não na produção, né? A gente não cria o conteúdo do zero. Né? É como a gente transforma o conteúdo usando o IA. Porque a gente tem na Record, né, uma produção de conteúdo ao vivo gigantesca. Né? Na parte jornalística são mais de 13 horas de conteúdo gerado todo dia. E a gente pode usar essa informação, né? Então, o primeiro desafio foi, como que eu consigo colocar o máximo dessa informação para dentro do R7? Eu lembro lá em 2023 que eu falei, Galdino, eu preciso falar com você, tô com uma ideia aqui. Como levar mais informação? Você falou, eu também tô fuçando nos negócios aqui. Exatamente. E aí, assim, né, o processo antes do... E você já estava fazendo transcription, você já estava com algumas coisinhas rodando. E aí, assim, para poder colocar mais conteúdo dentro do R7, tinha que facilitar a forma de subir esses vídeos para o portal. Então, poder ter transcrição automatizada, né? Que aí tem... Isso hoje é quase arroz com feijão. Quase arroz com feijão, é o que já sai de olhinho fechado. Tem 200 soluções diferentes, soluções open source, que você não precisa pagar token para poder fazer transcrição, né? Com uma qualidade razoável. E aí, assim, começamos a experimentar, né? Eu comecei a experimentar em gerar título, gerar resumo, gerar descrição, sugerir tags. E aí eu acho que acho que a grande sacada, a grande diferença é colocar isso no fluxo de trabalho do upload do vídeo. Então, isso é tudo feito no background, né? Em paralelo à atividade de fazer o upload do vídeo e já entrega o resultado pronto dentro do CMS. Isso né? Que é importante. É o nosso sistema. Então, assim, ele interrompe o mínimo possível o fluxo de trabalho das pessoas, mas adiciona uma facilidade para o dia a dia. E quando a gente fala, você falou agora, né? A gente não cria do zero, né? Quando a gente fala em inteligência artificial em mídia, em jornalismo, né? Tem essa tensão sobre a automação, sobre com curadoria, sem curadoria, com humanos e sem humanos, né? Como é que vocês equilibram isso hoje? Hoje todo o conteúdo produzido, ele passa por uma curadoria final. Então, assim, a gente fez muito teste, desenvolveu quase um ano fazendo testes com diversos fornecedores, com desenvolvimento próprio, para poder gerar o conteúdo numa qualidade quase pronta para automatizar, mas a gente sempre tem a última validação humana para tudo que a gente faz. Então, não vai nada para o ar automaticamente. Não vai nada para o ar automaticamente. Aliás, vai uma coisa, mas com o conteúdo já verificado, que são os jogos de caça-palavras e palavras cruzadas. Que a gente tem o Acerte ou Caia, né, que é um programa do Tom Cavalcante. Então, é a base de dados do programa. A IA nos ajuda a extrair todas as perguntas e respostas que foram feitas nos episódios. Então já está validado. E aí a gente faz uma validação, revisa essa base de perguntas e a IA faz aí a criação dos jogos de palavra cruzada e caça-palavras diariamente para poder publicar no portal. É o único que vai automático 100%. Muito bom. O R7, né, a gente sabe, ele é muito grande, muitos dados, muitas entradas de cliente para todo lado, né? Como é que vocês conseguem usar a inteligência artificial hoje para melhorar ou aumentar o consumo de conteúdo?
A gente tem usado a IA para fazer a sugestão de tags para poder aumentar a recirculação. Então, ele entende contexto para escolher, por exemplo, uma tag de São Paulo cidade, São Paulo estado ou São Paulo time de futebol. Ou estádios, ou Morumbis. Para poder sugerir a tag correta, sugerir título, sugerir resumo de notícia, que entrou agora a partir dessa última semana. Então, ele aqueles resumos em bullets, né? Para aquele, tô sem tempo, quero ler só um resumo. Tem os quadrinhos agora que isso vai entrar, isso na verdade fica disponível como uma extensão no Chrome para os editores poderem escolher e ele gera e a pessoa só cola e insere aonde ele acha dentro do texto. A gente tem gerado formatos diferentes e fazendo recirculação. Então, ele faz a sugestão de artigos relacionados, vídeos relacionados. Então, ele aumenta a linkagem interna, melhora SEO e faz toda a parte de recomendação de conteúdo com conteúdos relacionados. E você conseguiu ver já um aumento de audiência nessa troca de consumo? É difícil de medir e ter certeza do que tem sido feito, né? Se é uma ação isolada que faz a diferença, mas a gente, praticamente do final do ano passado para agora, a gente dobrou praticamente o número de usuários únicos no conteúdo gerado internamente, né? Porque todos os portais eles dependem, né, de conteúdo próprio e conteúdo de parceiros. Né? E a gente usa a IA no conteúdo próprio. Né? A gente não altera, não interfere em conteúdo de parceiros. Mas no conteúdo próprio a gente praticamente dobrou a audiência do início do ano para cá. Com todas as modificações e todas as entregas que a gente tem feito. Tirando esse movimento de sugestão de pauta, tendências, recomendação, qual que você acha que ou transcrição, começamos lá do básico e tal, qual que você acha que vai ser o próximo passo para esse segmento? Eu acho que a geração de conteúdo em vídeo é acho que a próxima fronteira. A gente já tem alguns experimentos gerando, por exemplo, acabou o Power Couple ontem, a gente fez 2 personagens, né, que era o Mozinho e a Mozão. Não, a Mozinha e o Mozão, que são 2 casais de idosos que faziam react dos episódios do Power Couple. Mas isso em texto? Em vídeo. Em vídeo. Ele, na verdade, era um videozinho que era simulando uma conversa de WhatsApp entre os dois, com voz gerada, né, por IA. E esses videozinhos foram distribuídos nos canais de WhatsApp e TikTok da Record. Né? Eles não foram para R7, eles foram para outros canais. Então, assim, também tem isso, né? Gerar conteúdos... Para 1000 canais, né? Para o conteúdo com a linguagem certa para o canal certo. São diversos canais, né? Que eu brincava que cada vez que nasce um canal novo, a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo tem que achar o que colocar lá dentro. Exatamente. E isso eu acho que a IA ajuda muito. Porque você consegue pegar o mesmo conteúdo e multiplicar ele em linguagens diferentes. Isso ela ajuda muito. Para fazer uma entrega ali bem... Isso é um bom prompt, resolve tudo, né? Eu acho que é um conjunto de prompts. Um conjunto de prompts para essa criação multiplataforma, né? Sim, com certeza. Você liderou grandes mudanças nas empresas por onde você passou, né? Saraiva, o Audível, a Infosys. O que você carrega de aprendizado sobre transformação digital e times multidisciplinares? Eu acho, olha, que eu carrego, eu acho que assim, a transformação acontece quando você muda, você consegue ensinar as pessoas. É mais do que a entrega de tecnologia, mas mudar a atitude e embutir nas pessoas o novo conceito. Né? Então, por exemplo, agora eu acho que com a IA, como que você consegue... influenciar, de certa forma, ou como você consegue ensinar as pessoas a usarem essa ferramenta nova. Porque não é só ficar gerando
né? Figurinha ou imagenzinha no estilo Gimli, estilo Pixar, não sei. É muito mais do que isso, né? Como que eu posso usar a IA ou qualquer ferramenta, né? Cada semana que passa tem 5, 6, 8 LLMs novas que você pode usar, ou versões novas. Mas como que eu posso ficar mais criativo usando uma solução dessa? Como que eu posso ter ideias e resolver algumas coisas que eu faço do mesmo jeito há muito tempo com uma ferramenta nova? O volume de dados aumentou do seu lado também? Ou não? Você joga tudo para as LLMs ou para... Você, né? Você precisa de mais nuvem ou você precisa de mais servidor para fazer tudo isso que você está fazendo com IA hoje? Não. Não? Não. Tudo roda nas LLMs? Não, eu rodo bastante coisa local, mas dá para fazer sem... É lógico assim, a gente não vai gerar um modelo, uma LLM própria, nem faz sentido para os casos de usos que a gente tem. Mas dá para fazer... Assim, você tem que entender que porque a LLM tem capacidade de processar imagem, processar vídeo e entender o que está acontecendo, que é o melhor cenário. Sim. Por exemplo, para eu poder fazer a geração de um artigo a partir do vídeo, nem sempre eu preciso da imagem. Às vezes só o som basta. Sim, sim, sim. Então, quando eu extraio só o som de um vídeo, em vez de eu tratar gigabytes de dados, eu trato uma ordem de grandeza ou ordens de grandeza menor do que a ordem de grandeza do vídeo. Então, conseguindo otimizar o uso, dá para não ter um gasto grande nem de nuvem e nem de token de LLM. Então, assim, você... para que eu vou pedir para a LLM processar uma imagem do apresentador falando ali no Balanço Geral ou no Jornal da Record, que é um apresentador falando numa bancada? Que informação adicional eu tenho dessa imagem? Praticamente zero. O que me interessa é o que ele está falando, não a imagem dele. E pensando hoje, né, naquele 2023 ali, que a gente ficava brigando contra a conclusão, né? Como que ela era, concluía muito. É um parágrafo desnecessário, né? Sei lá quantos litros de água gastos para gerar um negócio que você vai jogar fora. Né? E assim, não faz sentido aquilo, né? E muitas ainda geram conclusões, né? Ainda geram... Não faz sentido. Como você prepara um time para um mundo com IA? Eu acho que tem que ir mostrando o que... Eu acho que assim, aí nesse ponto, eu acho que vai muito do conceito e da estratégia de metodologia ágil. Tem que experimentar muito. E experimentar assim, tenho um problema para resolver. E se eu perguntar para a IA ou para ela me ajudar ou para ela me guiar para resolver esse problema? Eu acho que assim, gerando a curiosidade nas pessoas de o que IA pode me entregar para me ajudar a resolver meus problemas. Ou resolver os desafios, né? Ou sugerir abordagens e tudo mais, que eu acho que pode fazer as pessoas se interessarem e correrem atrás do... É que na sua área, naturalmente, não tem ninguém que tem medo da IA, né? Às vezes tem. Às vezes tem também? Tem também. Tem também. Medo da história do emprego, por exemplo. E de falar, hoje IA gera código, hoje IA gera a gente tava falando automação de infraestrutura, gera um monte de coisas. Agora, você tem que entender que isso pode ajudar a acelerar seu trabalho também. Te liberar para outras coisas mais ou para você fazer coisas que você fala, poxa, isso daqui é avançado, mas eu não tenho tempo ainda de estudar isso como funciona. Mas você pode pedir para a IA gerar um primeiro protótipo. Funcionou? Agora o que você pode pedir para ela ficar melhor ainda? Né? Essa questão do vibe coding, né? De você programar junto com a IA, e às vezes você não programa nada, você só pede. É impressionante a quantidade, a qualidade do resultado. É impressionante. Eu,
até eu consigo fazer alguma coisa, olha lá. Eu vou melhor no vibe coding do que em criação de vídeo e imagem. Porque é mais fácil. E porque elas estão mais treinadas para isso. Elas foram treinadas e foram desenvolvidas para ajudar a desenvolver código. A imagem você tem que ter prompts muito precisos, muito mais precisos que para texto. E ele tem um viés. E tem viés ainda. Com o material que foi usado para treinamento. Pois é. Bom, finalmente aqui, o que você acredita que todo líder precisa entender sobre tecnologia hoje, mesmo que ele não seja da área? Um conselho. Eu acho que hoje o conselho seria aprender a programar. Qualquer um tem que aprender a programar, tem que aprender lógica, porque quem entende a lógica, sequências de atividades para poder gerar um produto, né, que é se você pegar na essência... Um produto é uma sequência. Um computador funciona com uma série de instruções que recebe uma entrada, processa, adiciona algum valor naquele processamento e entrega uma saída para a próxima etapa. Esse conceito lógico é o que é usado em programação. Né? E depois você tem questão de loops e tudo mais, ou condicionais, né? Se faz isso, se acontece isso, faz isso, se não, faz aquilo. Esse pensamento lógico... Essa aula era uma aula que devia ser dada em todos os cursos. Em todos os cursos. Mas... Pensamento lógico, mas no Brasil não tem, né? Não, muito tem. pouco. Desenvolvimento de pensamento lógico não tem. E eu acho que assim, é o básico para você conseguir interagir com uma IA, que é uma máquina que vai receber uma entrada, um desafio e ela vai ter que produzir um resultado, e você ter a capacidade crítica de entender se aquele resultado é bom ou é ruim. Porque igual ao humano não, né? Mas assim, similar ao humano, você vai ter que orientar e entender, falar, não, esse resultado tá bom, mas precisa ajustar isso. E eu acho que aí é o grande perigo que tem hoje com a IA, a gente tá treinando a IA e não tá treinando o profissional mais júnior ou um estagiário, a gente está substituindo esses profissionais de início de carreira por máquina. Aí eu ia terminar, mas não vou. Outra pergunta em cima disso. O que você que foi professor por muitos anos, o que a gente faz com essa geração que está saindo da faculdade e que os cargos de entrada viraram IAs? Ainda não sei. Também não sei. Ainda não sei, mas eu acho que a gente vai ter que ou gerar um novo tipo de papel, que vai ser a pessoa que vai ali fazer esse trabalho junto com as LLMs, de fazer essa interação, de melhorar não só o prompt, mas melhorar fazendo essa interação e essa análise crítica do que está bom, o que não tá bom, o que precisa melhorar da saída, não só da IA, mas de outra pessoa. Eu acho que talvez esse vai ter que ser o papel que a gente vai ter que treinar as pessoas para fazer mais. Esse é um pensamento que tem me ocorrido sempre, assim, em qualquer área, né? Que todos os lugares que eu estou falando, treinamento, consultoria, palestra, faz o quê com o recém-formado ou o estagiário? Né? E vai ter que aprender, né? E assim, a gente vai ter que ter alguma saída para a gente poder conseguir ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Né? Porque assim, e eu acho que assim, o resultado, né, do que uma IA produz vai muito da forma como você pede. Sim. Isso é notório. Né? Às vezes você pedir até a própria IA para gerar um prompt, dá para ter algumas ideias do que você deve fazer para gerar um bom prompt. Como conseguir analisar e ver assim, não, ter esse senso crítico de falar, isso aqui é bom, é ruim, ou o que precisaria melhorar. Eu acho que a forma de fazer essa análise é que eu acho que a gente vai ter que descobrir como fazer. Então, eu estou perguntando isso para bastante gente. Ainda quando eu souber a resposta, eu te conto também. É isso. Obrigada, Galdino. Obrigada por ter vindo ao IA Trendcast e até a próxima.